Utilidade pública. Ler esse livro aqui, Siberia, ou Siberia, ou Sibéria, como vocês queiram pronunciar, do Rushkoff, Douglas Rushkoff. E esse livro é de 94. Life in the Trenches of Hyperspace. Algo, senhores, como vida, senhores, nos limites do hiperespaço. Essas coisas me interessam, me chamou a atenção porque o livro é de 94 e é incrível como tantas coisas ocorreram em 94. Eu acho formidável esse ano. Todas as vezes que assim, esse ano me vem à cabeça, é como se esse ano marcasse realmente talvez 94 tenha sido o ano em que a história acabou, segundo o que eu penso. Eu tenho um pensamento de que nós vivemos num período agora ahistórico. Nós saltamos para fora da história. Pelo menos isso é o que eu penso, mas isso não é o assunto desse livro, desse vídeo. E eu acho que em 94 foi realmente o apocalipse, começou naquele ano. É muito interessante que esse livro tenha saído. E voltando aqui à rede de citações que eu estou fazendo nesse vídeo, o assunto do livro é sobre conectividade, sobre a possibilidade de uma existência virtual e do que os desenvolvimentos da internet, o que isso causaria em uma perspectiva social, cultural, humana relevante, e que isso modificaria completamente não só o modo de vida, mas a própria identidade humana, que é isso que realmente me interessa. Rushkoff viu que havia uma subcultura, né, desses viciados em tecnologia, em conectividade, e quando isso, vamos dizer assim, vamos dizer assim, quando isso se mesclou com teorias mais antigas, por exemplo, como a ideia de xamanismo e tal, a ideia de que existe uma espécie de mente coletiva, e o aparecimento da internet, tudo isso se juntou. E se vocês imaginem que isso mais ou menos em 94, começo da popularização da internet. Esse é o assunto do livro. E para mim essa época também marca porque havia muito desenvolvimento cultural. Eu me lembro, vamos dizer, da efervescência da música, do cinema, inclusive literatura ainda era uma forma de arte expressiva no começo dos anos 90, inclusive literatura marginal. E eu fico aqui, senhores, no meu quarto, voltando a essa época, porque realmente eu acredito que algo muito interessante ocorreu na história humana nesse período. Isso assim, eu vivi isso, eu me lembro a visão que as pessoas tinham do futuro nessa época e do que era possível fazer com os desenvolvimentos tecnológicos que já era possível de vislumbrar em 94. Esse livro, senhores, os senhores encontram ele em PDF nesse site, e essa é a razão do vídeo. project.cyberpunk.ru. Esse site, para mim, isso aqui é o começo de... Se alguém estiver interessado em abrir os olhos ou de ter uma compreensão nova sobre a realidade,
Se você colocar aqui em database, você vê a história, definições, né? Você vê que aqui tem praticamente os principais textos com relação à cultura cyberpunk. É incrível porque eu não sou um conhecedor de animação japonesa, mas o que me atrai é a parte do cyberpunk, da ficção científica, vamos dizer assim, histórias que se passem. E com relação a isso, é óbvio que você tem Akira e Ghost in the Shell, eles fazem parte da cultura cyberpunk, né? Essas histórias, isso acaba me interessando. Então, eu voltando a essa época aqui, começo dos anos 90, eu vejo que já havia cultura, já havia conhecimento, tecnologia para se fazer uma espécie de revolução através da rede. E eu me pergunto por que a revolução não ocorreu. Como eu digo, nós estamos aqui em 94, quando o Siberia foi lançado. E sim, eu esqueci de falar. Siberia é o nome de um clube noturno em Laim. Talvez uma citação. Né? Dentro da história em Laim você tem uma boate, uma danceteria, um clube, como você queira. E o nome dele é Siberia, que é o título desse livro. Talvez uma citação feita pelos produtores. E como eu digo, no começo dos anos 90 nós já tínhamos ferramentas para proporcionar uma nova compreensão sobre o que nós somos, uma espécie de revolução ou de organização de pessoas através do mundo, no mundo inteiro. E essas coisas ocorreram, essas coisas vieram a ser o Wikileaks e o Anonymous. Mas uma coisa interessante aqui que eu queria colocar como um ponto histórico relevante nessa história, porque nós tivemos quase 10 anos em que essa revolução pela rede ela foi atrasada. Porque isso realmente é a época de 2001 a 2009. Coisas como o Wikileaks e coisas como o Anonymous, eles já deveriam ter estourado no final dos anos 90. E eu me lembro que essa década, a década do ano 2001 ao ano 2009, foi praticamente 10 anos perdidos, porque coincidem exatamente com a administração do Bush. Para mim isso foi o maior movimento da direita no mundo todo. Com todo o cenário, com todo o teatro do terrorismo, a direita americana conseguiu simplesmente frear qualquer tipo de desenvolvimento. Eles conseguiram ter controle sobre todas as formas de comunicação. E eu vi essa década, os 2 mandatos do Bush, como um retorno ao conservadorismo extremo. E foram anos horríveis, cara. Eu vivi também. Eu vi que foi muito chato. Quem viveu de 2001 a 2009, que pegou esses mandatos, o que ocorreu no mundo por causa dessa administração é algo que vai ficar na história. E como eu digo, toda aquela revolução que já poderia ter ocorrido no final dos anos 90 é como se ela tivesse sido adiada. Mas mesmo assim depois apareceram coisas como Wikileaks e como Anonymous. Mas mesmo assim foi muito difícil furar, vamos dizer assim, o mundo que foi moldado pela direita americana nesses 10 anos. E agora é como se nós tivéssemos uma nova oportunidade, desde do último movimento de ocupação, todos os problemas que estão ocorrendo agora com a Assange. Então, senhores, eu não esperei chegar a lugar nenhum com esse vídeo, mas eu espero que com essas citações vocês consigam
talvez pesquisar por vocês mesmos, algo se interessar a vocês. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.